Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de novo aqui para a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando já a revista do último trimestre do ano de 2021. Estudando hoje a lição de número 3. Primeira lição, nós falamos aí sobre o mundo que Paulo viveu, o tempo do apóstolo Paulo, os costumes, as leis. Semana passada, a lição 2, nós estudamos sobre Saulo, o perseguidor, como ele perseguia a igreja, por que ele perseguia a igreja, qual era a intenção, quais os motivos que levaram Saulo a ser um perseguidor. E hoje nós vamos estudar sobre Saulo e a sua conversão. Lição 3, o tema é a conversão de Saulo de Tarso. O assunto está baseado no capítulo 9 de Atos, do versículo 1 ao 9. Nós temos como objetivo na nossa aula extrair exemplos que nos ajudam a melhorar a nossa vida cristã. Exemplos positivos para a gente seguir e exemplos negativos para a gente evitar. Assim, então, esse é o objetivo da nossa aula, da nossa lição. E temos também o objetivo de ajudar aqueles irmãos que têm dificuldade de estar na igreja no dia da aula de escola dominical. Alguns pelo trabalho, questão de saúde, enfim, vários motivos pode levar alguém a não poder estar na escola dominical, quem sabe eventualmente ou diariamente. Então a nossa aula tem esse objetivo de ajudar essas pessoas que queiram acessar o nosso canal, e estar participando. Inclusive, quero te pedir, se você está pela primeira vez vendo esse canal, Pastor Celso está aí trazendo essa aula para você nessa hora, nesse momento. Você pode ser um seguidor da gente, você pode estar sempre assistindo esses vídeos, porque a gente grava toda semana a nossa Escola Bíblica Dominical, e para isso você precisa se inscrever no canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, e sempre que a gente gravar um vídeo, o YouTube vai estar te avisando e você vai estar participando conosco dessa aula. Se você quiser deixar um comentário, fazer uma pergunta, será um prazer estar compartilhando com você da bênção de Deus. Vamos lá para a nossa aula, a gente vai tentar fazer uma aula um pouco mais rápida. Eu sempre aconselho as pessoas a estarem na escola dominical, em sua congregação, em sua igreja. Você tem ali um professor que está à sua disposição para tirar todas as dúvidas e tendo um maior tempo para o comentário da lição. Então não deixe de ir à escola se você pode, não deixe de estar na igreja participando. Vamos lá, a lição é baseada em Atos 9, de 1 a 9, quando fala da conversão de Saulo. A nossa introdução diz que a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo se tornou um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. E é o que nós vamos estudar nessa lição. Eu costumo dizer que Saulo, depois da pessoa de Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento, ele é a pessoa mais importante. Um homem que deixou uma história, um legado tremendo. Nós estudamos nas duas lições anteriores que ele era uma pessoa de uma índole terrível, um homem que perseguiu a igreja, fez coisas horrorosas, mas como ele próprio testificou no capítulo 26 de Atos, ele fez na sua ignorância, pelo zelo radical pela religião, em nome da religião, com fanatismo religioso, ele fez coisas absurdas. Mas o dia que ele conheceu, o dia que ele encontrou Jesus, a sua vida transformou. E é exatamente isso que vamos falar hoje, E por isso Saulo se torna uma pessoa, como diz aqui, uma célebre pessoa, uma pessoa muito importante nas Escrituras, inclusive deixando aí uma maior parte do Novo Testamento escrita por Paulo. É muito importante para nós e nós vamos estar estudando um pouco então sobre Saulo. Sobre Saulo, a gente está muito acostumado a falar Paulo, Paulo e Saulo, já explicamos na lição anterior que Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Saulo é o seu nome em hebraico e Paulo é o seu nome em grego, aquele nome que extraiu lá da palavra Paulus,
com U e S no final, do latim. E ele usava esse nome, passou a usar esse nome, porque ele foi designado por Deus como, ou por Jesus Cristo em especialidade, embora cremos, aceitamos, pregamos e ensinamos que Jesus é Deus. Mas especificamente pela pessoa de Jesus Cristo. Ele foi designado como o pregador dos gentios. E os gentios eram exatamente as nações que não faziam parte do povo judeu e que estavam sob o domínio do Império Romano, e aonde estavam sob o domínio de Roma e usando o mesmo idioma que era o grego. E então, aonde Saulo chegava, ele tinha condição de falar, de pregar, porque ele era uma pessoa que tinha cidadania romana. Então ele passa a se identificar mais como Paulo exatamente por causa disso. Porque aonde ele estava se identificando com o seu próprio nome dentro do idioma que se usava naquelas regiões, e isso facilitava muita coisa. Então, por isso, ele é conhecido hoje como Paulo, mas não foi transformação. Essa ideia antiga que a gente ouviu de muita gente, que Saulo foi transformado em um Paulo, não é uma realidade. Na verdade, ele foi sim transformado, mas o seu nome não se refere à sua conversão. Muito bem, vamos continuar. Primeiro tópico da lição, a conversão de Saulo. Um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural, é o primeiro ponto. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, surpreendido pelo esplendor ou resplendor do céu, mais forte do que a luz do sol do meio-dia. O perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. A gente vai entender aqui o seguinte, irmão, que Deus criou uma situação levando Paulo a algo sobrenatural, né? Uma luz. Jesus poderia ter falado com Saulo sem esse brilho, sem esse resplendor de luz. Mas de acordo com o nosso comentarista, ele usou várias vezes a expressão resplendor, a expressão luz, luz forte, luz brilhante, porque foi digamos, uma ação de Deus fazendo algo sobrenatural acontecer para que Paulo voltasse a sua atenção e entendesse o que estava acontecendo. Lá na frente a lição vai mostrar para nós que foi uma forma, né, de Deus trabalhar na vida de Paulo. Aqui diz assim que ele teve uma experiência sobrenatural. O sobrenatural não foi simplesmente a luz, mas a luz foi o meio, foi o caminho que Deus utiliza para chamar a atenção de Saulo, até porque Saulo perdeu a visão exatamente por causa desse resplendor de luz. Tem aquela história que Saulo, com o resplendor de luz, ele caiu por terra. Existe uma grande briga por parte de pessoas polêmicas que dizem que Saulo caiu do cavalo ou não caiu do cavalo. Isso é tão, digamos assim, desprezível a nível de debate, irmãos, que é muito ilógico você imaginar que um homem como Saulo, que não tinha moto, não tinha carro, não tinha tanque de guerra, certo? Não tinha essas coisas. De que será que Saulo, em que será que ele viajava? Como que ele fazia uma incursão dessa? Sair de uma cidade para outra, de uma região para outra e ir para arrastar pessoas, trazer preso. Será que ele ia a pé? Reflita comigo. Se isso cabe debate. Isso é muito, muito simples para ter que ficar debatendo e criando polêmicas nisso. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra. Ele caiu em terra. Logicamente ele estava a cavalo. Logicamente. Era o único meio de transporte que eles tinham. Aliás, para as guerras, as batalhas, todas eram travadas em cima de cavalaria. Então isso é muito pequeno para a gente ficar debatendo, ficar preocupado com isso. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Saulo caiu por terra. Deus derrubou, olha bem, Deus derrubou o arrogante. Deus derrubou o forte, o perseguidor, o grande, o maior, o poderoso, aquele que se achava acima de tudo, aquele que tinha o poder, porque ele tinha o poder. Alguém disse que Saulo era como um promotor.
Ele tinha esse poder de promover uma demanda, de promover uma incursão em uma cidade e trazer preso pessoas que ele próprio acusava por causa da sua religião. As cartas que Paulo pega para ir a Damasco, elas foram ditadas pelo Sinédrio, porque o Sinédrio é que julgava as causas religiosas. Então os sacerdotes é que davam essas ordens. Mas Saulo fazia parte do farisaísmo, e ele era uma pessoa ligada ao Império Romano, e ele pega então essas cartas e vai com essa autoridade. Então ali estava aquele homem cheio de poder, aquele homem arrogante, e Deus o derrubou. Tiago diz que Deus abate os soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quando a gente quer, quando a gente precisa aproximar de Deus, precisamos nos humilhar. Pedro disse assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. Mas não esqueçamos disso, que Deus abate os soberbos. Saulo passou por uma experiência sobrenatural para poder conhecer quem era Jesus. Não há um relato bíblico. Deixa eu fazer uma alteração aqui no meu celular, meus irmãos, só um segundo, por favor, porque... Muito bem, vamos continuar. É que a gente precisa desligar o som, desligar a rede para poder gravar o vídeo, porque senão as pessoas ligam para a gente. Já aconteceu isso várias vezes, liga e interrompe a gravação. Então, fizemos essa mudança. Olha, a Bíblia não dá para a gente assim como que eu vou dizer, uma facilidade de entender essas questões de Paulo, né? Paulo, ele era uma pessoa cheia de poder, uma pessoa que tinha essa autoridade, né? Ele estava indo em busca de pessoas cristãs, de pessoas que estavam seguindo a Jesus, mas Saulo não conhecia Jesus. Só que a Bíblia não diz, embora a gente aprendeu na primeira lição, que Saulo nasceu por volta do ano 5, antes da virada do milênio, antes do ano Domini, o ano que marca a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Jesus nasceu por cerca do ano 4, e Saulo, de acordo com a lição, no ano 5. Então, ele tinha uma certa idade aproximada de Jesus, mas a Bíblia não dá uma informação, digamos assim, que Saulo conheceu Jesus como homem, como mestre, mas, pelo contrário, pelo óbvio, né? Jesus conhecia Saulo. Também não vamos afirmar que Jesus conheceu Saulo como fariseu, como um homem religioso, fanático. Mas Jesus o conhecia intimamente. Sabia quem era Saulo, sabia o seu nome, e por isso ele o chama pelo nome. Quando ele tem aquele encontro com Jesus ali, aquele resplendor de luz, e ele ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele já diz assim, quem és tu, Senhor? Saulo não conhecia Jesus, possivelmente não o conhecia como homem, mas Jesus o conhecia, porque Jesus conhece todos. Jesus agora estava falando como Deus, e Jesus, quando na terra estava, é aceito pela maioria dos teólogos na doutrina ou na matéria cristologia, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E aí há provas incontestáveis. Então Jesus conhecia Saulo, bem antes que Saulo visse. Assim como Zaqueu lá em cima do sicômoro. Né? Zaqueu está lá em cima daquela figueira brava e de repente olhando na multidão embaixo para ver se identificava Jesus de alguma maneira. E ele olha para cima e fala, Zaqueu, desce depressa. Eu vou posar na sua casa hoje. Jesus também conhecia Saulo. Jesus me conhece, te conhece. Conhece todos nós pelo nome. Sabe tudo sobre nós, tudo, tudo. E por isso nós podemos chegar
perto dele, confessar as nossas falhas, buscar a sua misericórdia quando erramos, porque ele já viu, ele já sabe tudo que a gente fez, conhece tudo. Então, Jesus chama Saulo pelo nome, conversa com ele, e ele agora, ele transforma. O que acontece aqui, irmãos, é exatamente isso. Ele transforma aquele homem valente, forte, perseguidor, covarde, fanático. Olha quantos adjetivos e muitos outros. Jesus o transforma. E ele fala: quem és tu, Senhor? O que eu hei de fazer? Jesus fala assim: entra na cidade. Lá você vai ser indicado. Vamos para o ponto 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuídos de uma coragem irracional e bem relacionado com a caça sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades. Nós comentamos isso, né? Autoridades religiosas em Jerusalém para perseguir os cristãos, os seguidores de Jesus. Entretanto, dada a dureza do coração, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física. Olha aqui, irmãos. A iniciativa de ir a Damasco foi de Saulo. Mas a iniciativa de salvar, de mudar, de transformar a sua vida, foi de Deus. A salvação, a gente vai falar nisso daqui a pouco. A salvação, ela é uma ação de Deus para a vida do homem. É um plano, é um projeto. E a aplicação vem do próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Então veja bem, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. A gente vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco, no segundo tópico, o que Deus fez na vida de Saulo, quais as áreas que Deus mudou na vida de Saulo. Vamos lá. A graça salvadora se manifestou, é o ponto 3. Salvação é uma doutrina chamada doutrina soteriologia. E existem algumas correntes teológicas que diferem um pouco em relação à salvação. Mas nós vamos sempre aplicar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acredita, porque polemizar não é interessante. O interessante é revelar aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Inclusive de você que está ouvindo. Quem sabe você está ouvindo essa aula, assistindo, e você é uma pessoa que ainda não tem uma absoluta certeza da sua salvação. Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode salvar a sua alma, Ele quer salvar a sua alma, Ele tomou uma atitude para salvar a sua alma quando lá na cruz, em Jerusalém, Ele abriu seus braços e deixou-se pregar ali, no meu e no seu lugar. Mas Ele espera agora uma atitude da sua parte, de aceitar este sacrifício pela fé, para que você se torne uma pessoa salva. Então vamos lá. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8 especificamente, ele, o próprio Paulo, convertido posteriormente, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Então veja bem, são duas coisas interessantes em relação à salvação. Pela graça sois salvo. Graça é a ação de Deus em favor do homem sem que ele faça alguma coisa. Então, como se explica isso? Você não tem como se salvar. Você não tem recurso para isso. Você não pode salvar. Salvação não é meritória. Não. Paulo explica isso exatamente aqui. Graça a gente já entendeu, já aprendemos. As pessoas mais cultas, mais entendidas, eles dão assim Eu conheço vários teólogos que, quando vai falar de graça, eles querem dizer que graça não é somente favor imerecido. Mas dão uma explicação tão profunda, tão cheia de floreamento, que lá no final cai nisso. Lá no final termina dizendo que é favor que não se merece. É Deus fazendo alguma coisa para o ser humano
que ele não tem condição de fazer. Então vamos ficar com a simplicidade da explicação: favor imerecido. É graça. É um dom. É charisma. É uma dádiva, é um presente. Então diz aqui, pela graça, pelo favor de Deus, que a gente não merece, sois salvos, por meio da fé. Veja bem, o veículo, o meio, o vínculo que liga o homem a Deus, dando-lhe salvação, é a fé. A crença no sacrifício de Cristo na cruz. Então, se não houver a fé, a graça não se manifesta. A graça, aliás, ela não efetiva a salvação. Tito disse que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Como que a graça de Deus se manifestou? Na pessoa de Cristo. Jesus, quando morre na cruz, ele é a graça de Deus se manifestando. Ele é a graça de Deus se disponibilizando a salvação aos homens. Então a graça está disponível, mas o meio que leva a salvação a ser efetuada na vida de alguém é a fé. Então, por meio da fé. Aí diz assim, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um favor, é um presente, é uma dádiva de Deus que você alcança por meio da fé. Você precisa acreditar. Paulo, falando aos Romanos, ele fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos lá. Na Epístola de Tito também diz, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Exatamente o que estamos falando. Logo, o ponto de partida da experiência da salvação de todos os homens é a graça de Deus. Então veja bem que a salvação, ela não parte do homem, ela parte de Deus. Ela parte de Deus. O texto áureo da Bíblia, sabe qual é? Sabe? João 3,16. É o versículo mais lindo, mais lido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já fez a sua parte. Deus já deu o ponto de partida. A sua graça, o seu favor, o seu Filho, Ele deu. Ele amou tanto que deu o seu Filho para salvar o homem. Então, essa graça é um favor que a gente não merece, né? Aqui o mérito todo é de Cristo. Veja bem que coisa interessante, né? É de Cristo esse mérito, porque Ele que foi lá na cruz e deu a salvação. Ele que deu a sua vida para nos salvar. Então a salvação, irmãos, ela parte de Deus. É Ele que tomou essa atitude. O que cabe ao homem é aceitar, é acreditar pela fé, por meio da fé. Não vem de vós. Ou seja, nós não temos como promover a nossa salvação por méritos próprios, por dinheiro, por trabalho, por penitências, por práticas. Está tudo relacionado aí na carta aos Efésios, no capítulo 2. Nós não temos como, porque o preço é muito alto, muito alto. Uma alma salva, Jesus diz que vale mais do que o mundo inteiro perdido. Agora imagine como você compraria o mundo. Seria possível você comprar o mundo? O que você está dizendo, pastor? Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma, a minha alma, sua alma, vale mais do que o mundo. Com que dinheiro, com que recurso eu compraria o mundo? É tão simples, não é? Com que dinheiro eu conseguiria comprar o mundo? Comprando uma alma, estaria comprando o mundo. Lógico, isso é uma paráfrase, mostrando que nós não temos condição de comprar. E por isso, Jesus foi lá na cruz e comprou para Deus, diz Apocalipse 3, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Ele comprou com seu sangue. Pedro disse assim, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com seu precioso sangue, como o sangue de um cordeiro imaculado. Jesus. É o sangue de Jesus que nos comprou. Então, irmãos, resumindo o tópico, a salvação é um ato direto da
ou do amor de Deus. É um ato direto do amor de Deus. Porém, o homem precisa tomar posse, acreditar, aceitar, por meio da fé, e abraçar a salvação. E a partir daí, vem as coisas que aconteceram com Saulo. Vamos lá, no segundo tópico. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa com ou no arrependimento. A palavra arrepender-se, no grego bíblico, é metanoeo, ou metanoneo. Olha só, irmãos, significa pensar de maneira diferente, sentir remorso ou uma disposição interior para mudar. Os mais antigos resumiam em dar meia volta. Nós ainda falamos isso, né? Conversão é dar meia volta. Então, quando se dá uma meia volta, toma uma outra direção. É isso que acontece quando a gente converte, né? Mas ela exige, a conversão, diria-se numa expressão de palavras, ela denota arrependimento. Sem arrependimento, não há conversão. Se não houve arrependimento, não houve conversão. Se não houve conversão, não haverá arrependimento. Ou seja, as duas coisas elas são entrelaçadas, né? Então a palavra arrepender aqui é mudar de ideia, mudar de atitude. Converter é simplesmente mudar de posição. A expressão conversão, ela está falando exatamente do arrependimento que aconteceu na vida da pessoa. Arrepender de quê? Arrepender dos erros, do pecado, né? Diz que o arrepender traz tristeza pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados, acompanhado de um desejo de mudar o rumo, de mudar de atitude, de ser diferente. Isso é conversão, isso é arrependimento. É o que aconteceu exatamente com Saulo naquele dia, né? A conversão, ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta o revestimento do novo homem. Você começa uma vida diferente, uma vida diferente. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Veja aí o ponto 2. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a sua luz, ou melhor, foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. A Bíblia não dá uma explicação, não dá, digamos assim, um apoio para a gente dizer que foi a luz que cegou Paulo, foi a luz que mudou Paulo. Não. Logicamente, o resplendor de luz foi tão forte que prejudicou os olhos de Saulo. Mas aquele acontecimento sobrenatural trouxe o mundo espiritual para dentro de Paulo. Fez com que ele entendesse que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo. E naquele instante Saulo entra no sobrenatural. Ele desligou do mundo, desligou da terra, e ele viu só aquele resplendor e aquela voz que ecoava, inclusive até os outros que estavam com ele ouviram a voz. Não entenderam, mas ouviram, né? E Saulo, ele passa a ver o Cristo ressuscitado. Paulo chegou a dizer que viu o Senhor. Digamos que seja aqui, né? Ele tem essa experiência sobrenatural, impactante com o Cristo ressuscitado, que logo lhe fala o que ele deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade e à soberania de Cristo. Ele passa a obedecer, ele passa a querer fazer a vontade de Cristo. Olha o ponto 3, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor de luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo. Quem faz essa obra, irmão, quem faz essa mudança,
é o Espírito Santo. O tema desse ponto aqui, desse subtópico, diz que a conversão ela faz parte da doutrina bíblica da salvação. A salvação é a primeira coisa que acontece quando a pessoa, pela fé, ele acredita no plano da salvação. Quando ele alcança a salvação, quando ele é alcançado por essa dádiva divina, ele passa pela conversão. A conversão é algo que acontece, digamos assim, paulatinamente. Ninguém converte de um dia para o outro. A mudança ela é paulatina. A pessoa, ele vai mudando, né? Vai mudando até ele chegar a uma certa estrutura emocional, espiritual, digamos assim, conduta, né? De conduta, uma vivência diferente, porque ele vai abandonando o velho homem, vai sendo despojado e vai dando espaço, né, ao novo homem, à nova criatura, à nova pessoa em Cristo. Foi o que o próprio Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso não acontece de um dia para o outro. Uma pessoa não vem para a igreja num domingo e no outro ele já é aquela pessoa totalmente mudada. Ele vai mudando de dentro para fora. Sabe o que é essa mudança de dentro para fora? É a regeneração. Falando aos Efésios, capítulo 5, Paulo fala que é a regeneração, é a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. É o que Jesus falou para Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito não é batizar nas águas, não. Muita gente ensinou isso e alguns até ensinam ainda. Nascer da água não é o batismo, não. Nascer da água é nascer da palavra. Ser mudado, transformado, regenerado. Ter uma vida transformada pela palavra. E essa regeneração, essa mudança interior, ela vai trazendo a conversão, a mudança, a meia volta. Vai mudando os hábitos, mudando as atitudes, as expressões. Tudo vai mudando, porque está mudando de dentro para fora. Se tornou uma nova criatura. Então, faz parte da doutrina da salvação, né? Regeneração, conversão, santificação. Santificação é aquele processo, você vai a cada dia, processo, certo? Você vai santificando, a palavra santificação vem do santo, que é o sagrado, é o separado, é o agios no grego. Separado, a gente é separado do mundo, separado do pecado, e vai sendo colocado numa posição ao lado de Cristo. Posteriormente, futuramente, nós seremos glorificados. Faz parte também da salvação. O último estágio, glorificação. É aquilo que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 15, convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Isso vai acontecer quando a gente chegar, ser arrebatado ou partir para a eternidade. Uma das duas coisas vai acontecer. Certo é, nós chegaremos na glória com Cristo, glorificados. João fala na sua terceira epístola, no capítulo 3. Vede quão grande amor ou caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Olha que coisa boa. Tudo isso faz parte da salvação, mas começa com a conversão, a mudança, né? Vamos lá, irmãos, o terceiro tópico da lição. Nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui. Eu sempre digo, você precisa ir na igreja, você precisa ir na escola dominical, ali você vai ter tempo de ouvir, de perguntar aquilo que você não ouve aqui. Alguma coisa que a gente não falou, você aprende lá. Olha aí, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeira, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, em Romanos 3:20. Ele diz assim, por isso nenhuma carne
será justificada diante dele, ou de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a transformação intelectual é quando Deus faz aquela mudança na mente. A pessoa começa a entender que as suas atitudes não estão corretas, biblicamente falando. Ele começa a comparar. A Bíblia diz que ele se vê na palavra, a palavra é como um espelho. Ele olha na palavra e ele vê a sua vida. Ele começa a mudar a sua vida, começa a pensar diferente. Todos os pensamentos são mudados. Isso é a faculdade intelectual. Isso aconteceu na vida de Paulo. O que aconteceu, por exemplo, vamos tentar exemplificar aqui com o próprio Paulo. Paulo perseguiu os cristãos, por quê? A gente aprendeu na lição passada que Saulo perseguiu os cristãos porque os cristãos estavam seguindo um homem que tinha morrido na cruz, condenado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes judeus e pelo Império Romano, pelas mãos de Pilatos. Havia sido condenado, entregue à cruz, morto ali. Ressuscitou, mas contou-se uma mentira que ele tinha ressuscitado, e então aquela notícia espalha. E para os homens como Paulo, que era fanático, Saulo, fanático pela religião do farisaísmo. Aquele cristianismo, aquela religião, era uma farsa, era uma seita, era uma doutrina herética, era uma heresia. E eles estavam seguindo um homem que havia morrido nessa condição. E Paulo tinha uma preocupação muito grande porque ele era um homem zeloso pela lei e inclusive pela Torá. E na Torá, no capítulo 22 de Deuteronômio, diz ali que maldito é o homem que for levado ou pendurado no madeiro. Então observe bem que na mente de Saulo, os cristãos, o povo do caminho, era o nome que eles chamavam, os cristãos da época, o povo do caminho, o que estava seguindo o Nazareno. Na mente deles, inclusive na de Paulo, ele estava seguindo um homem chamado Jesus, que foi condenado, crucificado como maldito. Nós comentamos isso na nossa lição domingo. Para Saulo, Jesus era maldito, porque ele foi levado para o madeiro. E a Torá dava para ele apoio, respaldo para ele pensar isso. Irmãos, é sério, o negócio é sério. A Torá dava respaldo para Saulo pensar isso. Olha, esse homem foi condenado ao madeiro. Ele é um homem maldito. Isso é o que Paulo pensava. Só que quando ele encontra com Jesus, lá no caminho de Damasco, Jesus agora glorificado, e ele fala assim, eu sou Jesus. Aí Paulo lembrou do Jesus crucificado, lembrou do Nazareno, lembrou daquele que eles estavam seguindo. E que, na visão de Paulo, era um maldito, era um impostor, um intruso, um falso. Tudo isso Jesus era na mente de Saulo. Agora, irmãos, esse intelecto de Saulo foi transformado. Foi transformado. Foi mudado. Saulo falou, olha, os cristãos têm razão. O povo do caminho tem razão. Jesus é real. Jesus é vivo. Olha, irmão, que coisa interessante. Mudança no intelecto. Essa é a grande mudança. A grande mudança, a grande conversão aí. Na faculdade intelectual, na mente. Mudou a mente de Saulo. É isso que tem que acontecer na mente de todas as pessoas para aceitar Cristo como Salvador e ser salvo. Tem que mudar, o intelecto tem que mudar. Tem que acreditar que ele é o Salvador. Então, os motivos que levou Saulo a perseguir eram esses aí, fora outros. Então, Saulo ele precisou ter o intelecto mudado, porque ele tinha um pensamento equivocado a respeito do Nazareno. E agora ele descobre, com o aparecimento de Jesus para ele descobre. Faculdade emocional, ou das emoções. Ponto 2. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus santo e justo.
Coríntios 2, 2 Coríntios 7 e 10, está escrito assim, ó, porque a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza promovida por Deus, mas Deus promovendo tristeza, mas é isso que o versículo está dizendo. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação. Sabe o que é isso? A pessoa está fazendo o errado e aí Deus vem e coloca aquilo na mente dele. Nossa, eu estou fazendo tudo errado. Meu Deus, que tristeza. Eu não podia fazer isso. Tá entendendo, irmão? Essa mudança de faculdade mental aí, mudando as emoções, a pessoa começa a ter tristeza pelo pecado. Tristeza pelas palavras que fala, pelas atitudes que tem, pelo seu comportamento na sociedade e com a família e assim por diante. Essa tristeza é operada por Deus, aquilo que Deus promove na mente da pessoa para que ele se arrependa, né? E alcance a salvação. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Ele fala para Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Está no Salmo 51, o primeiro versículo. A multidão das suas misericórdias. A misericórdia do Senhor, ela é nova a cada manhã. Cada manhã Deus está disposto a agir com misericórdia em nosso favor. Ponto 3. Então, as emoções mudam. As emoções são transformadas quando alguém se converte. Faculdade da vontade. A última coisa que a gente vai ler. Se o homem está convencido em seu intelecto, sentimento, a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, torna a unir a vontade com a sua vontade com a vontade de Deus. É muito bom isso aqui, irmãos. Você tem um intelecto transformado, as suas emoções mudam, você passa a ter um sentimento diferente das coisas relacionadas a Deus, e aí você passa a ter o desejo mudado, a sua vontade muda. Você passa a ter vontade de falar com Deus, de orar, de cantar, de ir à igreja, de ler a Bíblia, de pregar a palavra, de ganhar almas, de contribuir na obra de Deus. Muda a vontade. Alguém que criticava a igreja, agora passa a amar a igreja. Alguém que falava mal da Bíblia, passa a crer na Bíblia, passa a gostar da Bíblia. Isso é a obra da salvação. Vá para a escola dominical domingo e aprenda um pouco mais, porque com certeza o seu professor terá mais tempo para lhe explicar muitas outras coisas. E se você aprendeu alguma coisa aqui, transmita para alguém. Compartilhe esse vídeo, ajude alguém a aprender um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós voltamos para mais uma aula em nome de Jesus.